Em uma terra marcada por violência e desespero, surgiu uma das histórias mais perturbadoras já registradas no narcotráfico, Idmar Jimenez Lugo, mais conhecido como El Ponches. Ele ganhou notoriedade não por sua força ou por sua liderança, mas por sua idade. Quando foi capturado em 2010, tinha apenas 14 anos, mas já havia se tornado um assassino a serviço de um dos cartéis mais temidos da época, os South Riders, uma facção ligada ao cartel dos Beltrán Leviá. Sua trajetória é um retrato brutal de como o crime organizado explora e destrói vidas jovens, transformando crianças em máquinas de matar. Agora, se você quer ter acesso a vídeos exclusivos, peço que se torne membro por R$ 4,99. Você vai ter exclusividade nas lives, selos e milhares de vídeos que só membros podem assistir. E estes vídeos são vídeos que nem o YouTube permite colocar ao público. Apenas membros podem assistir, de tão pesado que eles são. Cara, é só R$ 4,99. A vida de Edgar começou como a de muitas crianças nas regiões empobrecidas do México. Ele nasceu em 1996, em Jutepec, no estado de Morelos, uma área que na época estava sendo transformada em campo de batalha pelo narcotráfico. O estado de Morelos era disputado por cartéis que buscavam expandir suas rotas de comércio ilegal, e a presença dos Beltrán Leviá trouxe consigo uma onda de violência que destruiu comunidades inteiras. Edgar e sua família viveram em condições precárias, enfrentando a pobreza extrema, e foi nesse contexto que sua história tomou um rumo trágico. Aos 11 anos, Edgar foi sequestrado e recrutado à força pelo cartel dos South Riders, liderados por Júlio de Jesus Radilla Hernández, conhecidos como El Negro. Os South Riders operavam como um braço violento dos Beltrán Leviá, encarregados de proteger as rotas de comércio ilegal e eliminar rivais na região. Sob as ordens de El Negro, Edgar foi brutalmente introduzido ao mundo do crime. Ele mais tarde relatou que sua primeira execução aconteceu sob ameaça: se eu não matasse, eles me matariam. Com apenas 11 anos, ele foi forçado a empunhar armas e cometer atrocidades que marcaram sua vida para sempre. O cartel não via Edgar apenas como um executor. Sua juventude e aparência infantil o tornaram uma ferramenta de propaganda. Os South Riders frequentemente gravavam vídeo de suas execuções, divulgando-os para espalhar medo entre rivais e comunidades locais. Em um desses vídeos, Edgar aparece empunhando uma arma enquanto ri, momentos antes de participar de uma desconexão de cabeça. Essas imagens chocaram o mundo, revelando a crueldade dos cartéis e a vulnerabilidade das crianças nas áreas sob seu controle. Entre 2009 e 2010, El Ponches se tornou conhecido como um dos assassinos mais jovens do narcotráfico mexicano. Sob as ordens diretas de El Negro, ele participou de inúmeras execuções, incluindo desconexões de cabeça e tortura. Ele frequentemente utilizava métodos de extrema brutalidade, como o estrangulamento com arame farpado, e seus atos eram acompanhados por outros jovens recrutados, incluindo suas irmãs mais velhas, que tinham a função de descartar corpos. O cartel fornecia drogas como cocaína e metanfetamina para El Ponches, e seus cúmplices realizassem seus atos sem hesitação. Os crimes cometidos por Edgar e sua gangue transformaram Morelos em uma das regiões mais violentas do México. Estradas eram frequentemente encontradas cobertas de corpos mutilados, com mensagens ameaçadoras deixadas ao lado, assinadas pelos South Riders. Esses atos tinham um objetivo claro: consolidar o domínio do cartel na região, enviando um recado claro aos inimigos e às forças de segurança. Mas a vida de Edgar como assassino a serviço do cartel não durou muito, e em dezembro de 2010, após meses de investigações, ele foi capturado pelas autoridades mexicanas no aeroporto de Cuernavaca. Ele estava tentando embarcar em um voo para Tijuana, na fronteira com os Estados Unidos, onde planejava atravessar para San Diego e buscar refúgio com sua madrasta. No momento da captura, Edgar tinha apenas 14 anos, mas sua juventude contrastava brutalmente com os crimes que havia cometido. Durante os interrogatórios, Edgar confessou friamente sua participação em pelo menos 4 desconexões de cabeça, além de outros crimes ordenados pelo cartel. Ele também revelou os
métodos cruéis que os cartel usava para garantir sua lealdade. As imagens de seu interrogatório, onde um garoto franzino de aparência inocente descreve com detalhes os atos brutais que cometeu, e isso chocou o mundo. Ele afirmou que nunca quis fazer nada daquilo, mas que foi obrigado, vivendo constantemente sob a ameaça de morte. Essa captura trouxe à tona um debate urgente sobre o uso de menores de idade pelos cartéis. As organizações criminosas frequentemente recrutam crianças, vendo nelas uma oportunidade de criar assassinos leais e descartáveis. E isso se torna um ciclo vicioso que envolve pobreza, falta de oportunidades e um sistema falho de proteção infantil e de território. E em 2011, Edgar foi levado a julgamento em um tribunal juvenil e condenado a 3 anos de detenção, a pena máxima permitida para menores de idade no México. Ele foi enviado a uma unidade de reabilitação juvenil, onde passou por terapia e recebeu educação formal. Durante esse período, sua história continuou a dividir opiniões. Muitos o viam como uma vítima das circunstâncias, enquanto outros o consideravam um monstro que precisava ser punido de forma mais severa. Após cumprir sua sentença em dezembro de 2014, Edgar foi libertado e deportado para os Estados Unidos. Lá, ele foi recebido por sua família em San Diego e inserido em um programa de reintegração social. Sua identidade foi protegida e pouco se sabe sobre sua vida desde então. A história de El Ponchis permanece como um dos casos mais emblemáticos e trágicos do impacto do narcotráfico na infância e na juventude. Edgar Jiménez Lugo não foi apenas uma vítima, mas também um símbolo de como a violência dos cartéis podem destruir vidas antes mesmo de começarem. O México continua lutando contra essa realidade, mas casos como o dele são apenas um lembrete sombrio de que as crianças frequentemente se tornam as maiores vítimas de uma guerra que não parece ter um fim. Agora vou deixar com vocês algumas cenas da entrevista com ele e após assistirem, deixem sua opinião. ¿Edgar qué? Lugo. ¿Qué edad tienes? ¿Cómo te llamas? Edgar. De Lugo. ¿Cuánto? 14. ¿Dónde te detuvieron? ¿Dónde te agarraron? En el aeropuerto. ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? A San Diego. ¿Con quién ibas? Con mi hermana. ¿A los cuántos días empezaste a ejecutar? Los 11. ¿Tú eres el que sales en el video golpeando a un sujeto que está colgado en una casa? Sí. ¿Quién te daba órdenes de golpearlos, de ejecutar? El negro. ¿Dónde aprendiste a ejecutar, a golpear? En el lago. ¿Te drogabas? Me drogaba el negro. ¿Te drogaba el negro? ¿Desde cuándo te drogaba el negro? Desde los 12. ¿Desde los 12 perteneces a la banda? Sí. ¿Y si son del CPS? Sí es. ¿Qué tipo de arma tenían? ¿Qué tipo de armas tenían? Cuerno del chivo. 45. ¿Cómo te uniste a la banda? Me levantaron. ¿A ti te levantaron? ¿Quién te levantó? Negro. ¿Y te convenció o te obligó a estar en eso? Me obligó. ¿Qué te dijo? Si no trabajaba me iba a matar. ¿Te trabajabas en la mota? Si no trabajaba me iba a matar. ¿Te iba a matar? ¿Tú no tienes papás? No. ¿No tienes papás? ¿Vivías solo? ¿Dónde vivías? De Jalpa. De Jalpa. ¿A los cuántos años empezaste entonces a vender marihuana? Nunca vendí marihuana. Entonces solamente te jaló a qué? ¿A qué te dedicabas exactamente? ¿Qué hacías antes de sumarte a la banda? Puta. No, antes de que entraras con ellos, ¿qué hacías? ¿A qué te dedicabas? Estudiaba. ¿Dónde? Ahí, ¿hasta qué año cursaste? Tercero. ¿Tercero de secundaria? ¿Y por qué te saliste? Ya no quise estudiar. ¿No quisiste o tus papás ya no pudieron? Ya no quise yo. ¿Por qué ya no quisiste? Ya no quise estudiar, no me gustó. ¿Es cierto que te defendieron para que no te ejecutaran a ti? Ajá. ¿Cómo fue eso? Lo más me arrimaron a una casa y ya. ¿Pero cómo? ¿Te iban a matar ahí? Sí. ¿Y Pero quién? de ahí
ya no quisieron matarme. ¿Quién te defendió? ¿Eh? ¿Quién te defendió? Radilla. ¿Radilla te defendió? ¿Y quién te iba a matar entonces? ¿Eh? ¿Quién te iba a matar? Su gente. ¿Pero por qué te iba a matar? No sé. Así. ¿Tú tenías tu grupo de chavos ahí en No. Tejalpa? No. No. Entonces nada más te vieron y te levantaron. Así es. ¿Así levantan a varios chavos ahí? No. ¿Nada más a ti? ¿Cuántos otros jóvenes hay en esta banda menores de 18 años? Ni uno. Puros de 20. ¿Sí? ¿Nada más tú eres el menor? Sí. ¿Dónde naciste? San Diego, California. ¿Tú eres de Estados Unidos entonces? Sí. ¿Tu acta de nacimiento es de Estados Unidos? ¿Cuánto te pagaban? Los 500. ¿Semanales? Sí. Dólares y pesos. ¿Quién te los pagaba? Radilla. ¿Y el Radilla qué es lo que te decía para convencerte de que mataras? Más me drogaba. No sabía lo que hacía. ¿Te drogaba con qué? ¿Con marihuana o cocaína? Con moto. ¿Quién te enseñó a meterte droga? Él. ¿Dónde lo conociste? ¿Eh? ¿Dónde lo conociste? Aquí en Tejalpa. ¿Cómo? Así llegó y me levantó y de ahí lo conocí. En estos días, ¿quién te escondía? ¿Tú solo estabas escondiéndote o te ayudaban a esconderte? Yo me escondí. ¿Tú te escondías? ¿Tienes miedo? Sí. ¿Tú tienes miedo? No. ¿No tienes miedo? ¿Sabes lo que va a pasar? Sí. ¿Sabes que te van a llevar y te van a juzgar por tales? Ujú. ¿Estás consciente de eso? ¿Tu mamá, tu papá, dónde están? No tengo. ¿No tienes mamá ni papá? ¿Están muertos? ¿O para ti están muertos? No estamos. ¿Están muertos? ¿Cuántos Hermanos. hombres ejecutaste? Hermanos, 6. 6 hermanos, pero solamente tú estás en esto. ¿Cuántos ejecutaste, dices? 4. ¿Cómo los ejecutaste? ¿Eh? ¿Cómo los ejecutaste? Los degollé.